veremos nessa videoaula sobre os estudos epidemiológicos. Muita atenção, pois é um assunto assim que envolve uma alta complexidade, tá? Então, vamos entender primeiramente a estrutura dos estudos epidemiológicos. Os estudos epidemiológicos, eles podem ser divididos em estudos descritivos. Os estudos descritivos nós temos estudo de caso e estudos de casos, ou estudos epidemiológicos fazendo parte da epidemiologia analítica. Os estudos analíticos, eles se dividem em estudos experimentais. Os estudos experimentais, eles são compostos por ensaio clínico ou ensaio comunitário. E os estudos analíticos também podem ser observacionais. Tem alguns autores, muita atenção, que acabam colocando como estudo descritivos, né, estudos não analíticos, né, o estudo transversal. Mas, via de regra, estudo transversal é um estudo analítico, observacional, também o coorte, o caso controle e o estudo ecológico. Vou falar algumas características. O estudo descritivo, ele parte de um problema. Todo estudo, né, todos eles, partem de um questionamento, de uma dúvida, de uma pergunta. Então, para que eu vou estudar algo? Eu vou estudar algo porque eu tenho alguma dúvida sobre aquilo. E aí, eu vou recorrer à ciência, ao método científico, para que eu possa achar uma resposta para aquela dúvida que eu tenho, né? E vamos entender então os estudos, primeiramente, agora vou dar exemplo de perguntas. Se a finalidade, se a minha pergunta é o que causa aquela doença, se a minha pergunta é quais são os fatores relacionados à pessoa que influencia a doença, quais são os fatores relacionados ao tempo e ao lugar que pode estar influenciando aquela doença, principalmente infecciosa. Por exemplo, o que causa a doença Chagas. E aí eu vou pegar, o meu foco para responder isso é pegar um caso de Chagas e escrever sobre ele. Então, meu estudo é descritivo de caso. Se o meu enfoque é buscar características parecidas, semelhantes, de um grupo de pessoas para buscar a causa daquilo ou daquela doença, então eu vou fazer um estudo descritivo de casos. Por exemplo, no HIV, quando se identificou que os casos de HIV na década de 80, quando surge a doença, existia com maior frequência em homens que faziam sexo com homens e em usuários de droga injetáveis. Agora, vamos observar que o estudo descritivo ele não vai usar método estatístico. Ele vai pegar um caso e descrever características dele, ou seja, descrever sobre o caso. Ou pega vários casos e descreve sobre esses vários casos. Então, trabalhamos com um número matemático exato, uma pessoa ou um grupo de pessoas específico. Não há projeções estatísticas, não há análise, tratamento estatístico nesse estudo, nos estudos descritivos. Estudos analíticos. Se a minha pergunta é, eu quero saber naquela comunidade qual é a prevalência de pessoas hipertensas, ou seja, qual o número de pessoas que são hipertensas naquela população, e aí eu concluo no meu estudo que 20% dos adultos são hipertensos, no meu estudo, então eu preciso fazer o quê? Pegar a população, calcular uma amostra, e aí concluir qual é a prevalência de hipertensão naquela população. E se dentro daquelas pessoas que são hipertensas, qual é o percentual de negro, de branco, ou seja, faço uma análise, né? Ou não. Ou às vezes eu só faço esse levantamento de prevalência. Tem alguns autores que falam que o estudo transversais, eles não são estudos que analisam, né? Mas podem analisar sim. Pode se comparar, pode dar até para fazer risco relativo em estudo transversal, né? Então aí seria uma pergunta de estudo transversal. Então, se eu pego uma população
e eu levanto uma amostra para responder algo que ocorre na população, é um estudo transversal. Se a minha pergunta é, qual é, a causa, né, ou qual é a relação entre mortalidade infantil e o grau escolar das mães? Então, da população, eu não pego uma amostra que corresponde à população, eu pego só um grupo populacional, e esse grupo populacional, ele não tem características iguais à minha população geral, pois esse grupo populacional é só de criança. E normalmente esse estudo ele usa sistemas de informação governamentais, SIM, SINAM, SINASC, IBERDIA, Escola e dentre outros. Estudo ecológico. Agora, próxima pergunta do próximo estudo. Se o meu foco, a minha dúvida do estudo é verificar se hipertensão é fator de risco para infarto. Ou seja, eu monto uma amostra com fatores de risco, pessoas com fator de risco, e vou acompanhar para ver no futuro a ocorrência da doença. Então, esse estudo é um estudo de coorte. Isso é um ponto importante. Então, essa pergunta é, algo é fator de risco para tal doença? Vai ser acompanhado? É um estudo transversal? É um estudo de coorte. Caso e controle. No caso e controle, eu vou pegar a pessoa doente, ou seja, a pessoa que infartou, por exemplo, e busco para trás, se naquele grupo de infartados, qual era a frequência de hipertensão, ou seja, o infarto pode ter como causa a hipertensão, ou pode ter como fator de risco a hipertensão. Então aí seria já uma pergunta para o estudo de caso e controle. Veremos mais adiante muitas características, muitas diferenças, quais são os principais cálculos, indicadores que são usados em cada um dos estudos descritivo ou estudos analíticos. Tá? Que foi só um embasamento inicial para darmos uma introdução. É um tema muito importante, muito interessante. Tá? Então, estudos descritivos. Estudos descritivos eles têm como foco o relato dos casos, ou série de casos, como já falamos, né? Os estudos observacionais, que já são analíticos, transversal, ecológico, coorte ou caso controle, e experimentais, ensaio clínico ou ensaio comunitário. Lembrando, estudo descritivo, outra diferença dos estudos analíticos, que no analítico eu comparo. No descritivo não, eu não tenho amostra comparatória. Eu vou ter só o grupo de doente, ou o doente. Não tem nada comparando a isso. Já nos estudos analíticos, há uma análise, porque há uma análise de comparação. Eu comparo algo, um grupo com outro grupo. Né? Eu comparo um grupo de pessoas que são hipertensas com pessoas que não são hipertensas. Então, você tem sempre dois grupos, né? Agora, ou mais, né? Agora, no estudo descritivo, não. No estudo descritivo, eu vou ter só a minha população, né? Eu vou ter só a pessoa que tem Chagas. Eu vou ter só o grupo de pessoas que têm Chagas. Então, todos têm doença. Não há grupo comparatório. Isso é uma característica interessante dos estudos descritivos. Falaremos agora sobre estudos descritivos. É importante frisar, estudo descritivo, o próprio nome já diz, né? Eles têm como foco descrever um determinado evento. Para que eles possam descrever, eles se embasam a duas variáveis importantes. A variável tempo, que aí temos uma aula específica desses estudos, eu não vou aprofundar tanto aqui, porque já teve uma aula desse assunto, né? Variável lugar, e a variável pessoas. E aí tenta caracterizar o quanto o lugar, o quanto a pessoa, o quanto o tempo, ele pode elucidar sobre as doenças. São estudos extremamente importantes, principalmente para doenças infecciosas. Tá? Então eu tenho sempre um número pequeno de pacientes e todos estão doentes. Não há método de comparação entre não doentes. Por isso é um estudo descritivo. Eu posso fazer ele sobre um hospital, para avaliar o que as pessoas acham daquele hospital, o que acham daquele serviço. Eu estou descrevendo, estudo descritivo. Não tem grupo de comparação, então esse é um ponto importante para ilustrar dúvidas de perguntas de prova. Não há grupos de comparação. E a descrição inicial é buscar associação com a doença, caracterizar ela, descrever sobre. São estudos extremamente pertinentes e importantes, mas para doenças infecciosas. Agora, doenças multifatoriais, o estudo descritivo acaba não respondendo muito,
porque doenças multifatoriais têm múltiplos fatores, há necessidade de grupos de comparação, né? Até para saber o efeito daquele fator. Então, eles deixam de ser estudos importantes. Tá? Exemplo aqui, o estudo descritivo, já estamos falando de doença infecciosa, né? É do HIV, quando então, na década de 80, 81, né? Em Chicago, nos Estados Unidos ali, se observou que vinham pacientes com pneumonia causada por pneumociste carine, diarreia causada por criptosporos e dentre outras doenças que não eram comuns, conhecidas como doenças oportunistas. O médico atendendo os casos começou a ver características em comum do comportamento das pessoas. Por exemplo, predileção sexual, orientação sexual, de homens que faziam sexo com homens, comportamento da pessoa usada de droga, né? E aí, caracterizando a variável pessoa, se identificou comportamentos de risco, é aí que se descobriu a transmissão sexual do vírus, o vírus em si, a questão da transmissão por seringa, agulha contaminada, né? E então é um exemplo aí da importância dos estudos descritivos. Outro ponto assim muito interessante, estudos descritivos, de um expoente médico brasileiro, Carlos Chagas, que vai para Minas Gerais estudar uma importante doença cardíaca que estava assolando a população do interior de Minas. E ele, descrevendo um caso, ele começou a perceber, ao encontrar outros casos, que existia uma característica do ambiente, né, do lugar, da variável lugar, que as casas eram de madeira, de pau a pique, que não tinha reboco, ali tinha o barbeiro, inseto barbeiro, e aí, observando, ele conseguiu documentar todo o processo fisiopatológico da doença, desde a sua transmissão, sinais, sintomas, formas de transmissão, e aí, caracterizando toda a doença, ficou com o nome dele, ele coloca o nome aí do agente etiológico, Trypanosoma cruzi, em homenagem ao seu amigo, né, próximo, Oswaldo Cruz. Então, é um outro exemplo aí de estudo descritivo importante, tá? Outro exemplo assim, bem interessante. Aqui nós temos outros exemplos, né? Analisar o perfil da fratura de mandíbula nos pacientes operados em Santa Casa, para descrever sobre, né? Qual é o perfil socioeconômico cultural dos pacientes que procuram pronto-socorro para questões odontológicas, quais perfis dos alunos de odontologia, você falar sobre, né, descrever o que você acha, tudo é um estudo descritivo também. São os estudos mais feitos academicamente, pois são estudos, assim, entre aspas, mais simples, né, de serem feitos. Lembrando que não há grupo de comparação nesses estudos. Bom, como tem uma aula específica de estudos descritivos, eu não vou aprofundar tanto agora nesse assunto, não. Tá? Então, falaremos agora dos estudos analíticos. Os tipos de estudos epidemiológicos, estudos analíticos, né, eles pressupõem a existência do quê? De um grupo de referência, de um grupo de comparação. Então, tem o cara que tem hipertensão, um grupo de pessoas que tem hipertensão, e outro grupo que não tem hipertensão. E vou acompanhar o decorrer do tempo, para ver se hipertensão é um fator de risco, ou seja, se aquele grupo de pessoas hipertensas teve maior incidência no futuro do evento infarto, comparado ao grupo que não tem aquele fator de risco hipertensão. São estudos mais complexos, custo mais alto, que envolvem um acompanhamento, né? Tem que fazer cálculo, fazer um risco relativo, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, tá? Para ver quanto aumenta o risco aquele fator, né, de risco. Tá? Então, os estudos observacionais versus experimentais. A diferença básica aqui é que nos observacionais, o pesquisador ele não faz uma interferência, ele não testa o método, ele não está testando um medicamento, ele não está testando se uma orientação deu certo, se um grupo educativo funciona, se um grupo de saúde mental funciona, não há testagem de método. Ele fica imparcial, ele observa os fenômenos só que ocorrem. E agora o experimental não. Os estudos analíticos experimentais, o pesquisador ele faz uma intervenção, ele faz uma inferência. Ele vai testar uma droga, por exemplo, estudos de ensaio clínico.
ou ele vai testar um método nos ensaios comunitários, por exemplo, que vai verificar se a pessoa obesa que vem em consulta médica, ela perde menos peso do que aquele que vem além da consulta participa do grupo educativo, né? Comparação, tá? Bom, falaremos agora sobre o primeiro estudo observacional, tá? Analítico, né? Então, assim, ó, transversal, é um estudo analítico ou observacional, pois o pesquisador não faz intervenção, tá? Bom, estudo transversal, ou também chamado de cross-sectional, né? Ou estudo seccional. Então tem 3 nomes aí: estudo transversal, ou cross-sectional, ou estudo seccional. Né? Esse estudo, qual é a finalidade dele? Ele vai ver a doença e a exposição. São medidas, só que é um detalhe, a diferença dele para um corte é que não há acompanhamento. No estudo transversal, você coleta tudo de uma vez só. Por exemplo, vamos supor que você tem uma amostra, né, de uma população e você quer verificar qual é a prevalência de hipertensão. E dos hipertensos, você quer verificar qual é a prevalência de obesidade. Aí você encontra uma prevalência de 20% e dos seus hipertensos, 80% são obesos. Então, dá para sugerir que a obesidade seja um fator de risco para a hipertensão. Porém, é um estudo assim que um limite, né? Pois você não acompanhou tudo, então isso sugere que seja um fator de risco. Tá? Estudo transversal é para isso. Então, em termos de confiabilidade, são estudos aí que apresentam uma confiabilidade relativa. Tá? Lembrando que, primeiro, ou você pesquisa com a sua população toda, ou você vai ter uma amostra. Para você ter uma amostra, você vai ter que calcular a tua amostra. No mínimo, um estudo analítico tem que ter uma amostra aí com intervalo de confiança de 95%, ou seja, uma margem de erro de 5%. Tá? Isso é um ponto importante. Então, estudo transversal. Exemplo. Vamos supor que eu queira saber qual é a prevalência de hipertensão no Brasil. Bom, eu não vou precisar fazer um questionário e perguntar para todos os mais de 200 milhões de brasileiros. Não, eu vou calcular uma amostra por regiões, de acordo com a densidade demográfica de cada região, e vou pesquisar só essa amostra. É para isso o estudo transversal. Eles são assim estudos que facilitam, né? Porque você não precisa pesquisar a população toda. Tá? Então você vai ter uma amostra da população inteira, ou uma amostra da população. Quando é possível, melhor a população inteira, porque a margem de confiança passa a ser 100%. Tá? É um estudo comum, isso é um ponto importante. E qual é a finalidade dele? Para que eu quero saber qual é o percentual de pessoas hipertensas? Para eu poder planejar as ações de saúde, até para eu poder comparar. Vamos supor que eu seja médico de família, de uma equipe da estratégia da família, e aí é importante eu saber qual é a prevalência nacional de hipertensão, pelas faixas etárias, para eu poder comparar com a minha população que eu tenho cadastrada. Pois aí pode me mostrar a necessidade de eu fazer busca ativa, pois meu número pode estar baixo, ou seja, existe subdiagnóstico, ou não há diagnóstico satisfatório dos casos de hipertensão. Então, é um estudo importante para planejamento das ações de saúde, assim como dimensionamento de medicamento, de insumos e de profissionais, para poder atender a prevalência dessas doenças, né? Então, vimos assim a importância, né, dos estudos transversais. Bom, estudo transversal, então, ou seccional, você pode medir a doença e o risco de ter aquela doença, mas ambas serão medidas simultaneamente, ao mesmo momento, ou seja, o levantamento é uma vez só. Eu acabo assim, aula, dizendo para o aluno, para que ele possa entender muito bem, pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral é um estudo transversal, pois você calcula uma amostra, uma margem de confiança de 95%, uma margem de erro de 5%, e aí você vai fazer essa pesquisa para mostrar qual é a opinião pública, mas relata só aquele momento do levantamento, pois as pessoas, a partir daquela pesquisa, podem mudar de ideia, podem mudar seu pensamento. Então, isso é um limite aí dos transversais.
pois eles mostram o momento. A gente fala muito também, em aula, que estudos transversais é como se fosse uma foto, um retrato. É o que está ocorrendo na hora, no momento. Não vai acompanhar, não vai ter, tá? Não vai ter acompanhamento. Então, um exemplo aqui. 100 pessoas examinadas, quantos fazem gestão de álcool? Frequentemente apresentam lesões de mancha branca na mucosa, pois é monilise oral, né? Então, isso aqui é ao mesmo tempo, então é um estudo transversal. Tá? Aqui é a tabela, né, do estudo transversal, por isso assim, a gente fala que o estudo transversal, o principal indicador dele é a prevalência, tá? É a incidência. Né? Porém, como tem os dados de exposição, do risco e tal, você também poderia calcular risco relativo, mas com a margem de confiança assim, bem menor do que o estudo de coorte. O risco relativo é mais para a coorte. Tá? Então, qual é a aplicação do estudo transversal? Tá? Por que eu tenho que saber assim, a frequência das doenças? Aí, assim, as aplicações, eu consigo saber a frequência, a prevalência das doenças, eu vou descrever a distribuição das doenças conforme o fator de risco, então se isso é mais frequente em negro, mais frequente em obeso, mais frequente em idoso, é interessante. Eu vou medir a frequência das características de fatores de risco, verifico o sedentarismo em crianças, se está alto, está baixo. Então, são pesquisas realizadas que vão fomentar, né, políticas públicas de saúde. Tá? Isso é um ponto, assim, bem importante. Tá? Outro exemplo aqui. Identificar novos casos de fator de risco como chimarrão e angina, relação. Planejamento e programas de saúde. Avaliar serviços e programas, porque aí eu quero avaliar qual é a cobertura vacinal em idosos. Por exemplo, eu quero avaliar, depois de uma campanha que eu fiz, aumentou a prevalência de hipertensos. Eu faço um estudo transversal e eu verifico a prevalência nova. Né? Então, eu consigo comparar a eficácia de métodos, a eficácia de intervenções. Tá? Eu posso monitorar as tendências temporais. Vamos supor, eu faço um estudo transversal hoje. Aí eu vou implantar uma série de programas, daqui um mês eu faço um novo. Daqui um ano eu faço um novo. Eu verifico a evolução, se está aumentando a prevalência, diminuindo a prevalência. Tá? Então eu consigo avaliar a qualidade do serviço. Então tem muito benefício para planejamento, para diagnóstico, para dimensionamento de insumos, dimensionamento de profissionais, de serviços de saúde. Mas tem um lado ruim, é só fragilidade de confiança, né, para exposição ao risco. Por exemplo, eu quero verificar se a hipertensão é mais frequente em negro, mas eu levantei em um momento só, então eu acompanhei, quero verificar qual é a prevalência de hipertensão e infarto, a relação, né? Eu não consigo medir relação nesse estudo. É baixa confiança. Então aí eu tenho que partir para o coorte ou para o caso controle. Então esse é um limite desse estudo. Tá? Ele é um estudo frágil, do ponto de vista de confiabilidade para desfecho. Tá? Para desfecho. Outro ponto importante é que ele é barato, pois eu coleto uma vez só, preciso montar uma equipe enorme, eu não vou acompanhar no decorrer do tempo, então preciso ficar mantendo o custo, o meu custo é uma vez só. Né? Então o custo dele é um lado assim, bem interessante. Então, vantagens. Ele mede a prevalência, ele verifica as doenças comuns, ele é útil para planejamento em saúde, ele é bem rápido, pois é uma coleta só, ele é bem barato, que gasta uma vez só. Desvantagem, ele não vê o desfecho, né? A relação entre a exposição ao fator de risco e a consequência doença, porque não vai acompanhar. Então, aquela situação é pega ao mesmo tempo. Eu verifico pessoas que infartaram e que são hipertensas ao mesmo tempo. Então, o fator de risco não veio antes, muitas vezes. Então, não tem como saber se o fator de risco é antes do desfecho da doença. Então, não posso ver uma conexão entre isso, tá? Porque eu vou medir tudo uma vez. Então, vai ter o fator de risco, vai ter a doença. E aí, para associar isso é complicado, porque, de fato, eu não acompanhei. De fato, o fator de risco sempre tem que vir antes, para eu poder concluir que no futuro a doença ocorreu por ele. Agora estou medindo tudo junto, tudo de uma vez só. Então não dá para fazer isso. Isso é uma desvantagem, né, dos estudos transversais. Né? Bom, concluímos aí agora
a análise, estudo transversal, e agora falaremos sobre os estudos analíticos ecológicos. Tá? Lembrando, o estudo ecológico é um estudo observacional também, é um estudo analítico também, tá? E assim, as pessoas confundem muito. Logo na abertura já vou dizer para vocês. As pessoas confundem muito estudo transversal com estudo ecológico. E daí eu vou abrir já dizendo para vocês, não dá para confundir. O estudo transversal, eu quero provar que aquele evento corresponde ao que ocorre na população geral, tá? Agora, no estudo ecológico, eu pego só um grupo populacional que não é igual à minha população geral, que a população geral é formada por adulto, por criança, por idoso, por mulher, e aí vai. No meu estudo ecológico, eu pego só um grupo populacional que não é comparável à população, e ali eu vou ver o que está acontecendo. Ali eu vou comparar. Naquele meu grupo específico, eu vou comparar as situações. Por isso é analítico também. Tá? Por exemplo, eu pego lá mortalidade infantil, verifico crianças que nasceram, comparo com as crianças que morreram e verifico o grau escolar das mães das crianças que nasceram e o grau escolar das crianças que morreram, da mãe. E aí eu comparo e verifico que o grau escolar das mães é bem mais baixo nas crianças que morreram. Então eu concluo, pode haver uma relação entre grau escolar da mãe com mortalidade infantil. Tá? Então, lembrando, estudo ecológico, eu trabalho com um grupo populacional, não trabalho com uma amostra que corresponde à população. Tá? Esse é um ponto importante. Bom, o estudo ecológico, então, a unidade de informação não é a pessoa, tá? A unidade de informação é um grupo populacional, grupo de crianças, ou um grupo de mulher, ou um grupo de idoso. Tá? Isso é um ponto importante. As informações entre doença e exposição são para grupos populacionais. Por exemplo, uma escola, uma cidade, um país. Tá? Quase sempre os dados colhidos rotineiramente, eles são através de censos, de sistema de informação. Esses dados são de rotina, são colhidos com frequência. Por exemplo, estudo ecológico no SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, ou no Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAM, ou no SINASC, Sistema de Informação de Nascidos, ou no Siscolo. Ou seja, eu vou usar sistemas oficiais. Eu estou trabalhando só com grupos populacionais, grupos de pessoas notificadas, grupo de criança, grupo de mortalidade, só os que morreram. Tá? Então é só com grupo populacional. Essa é a característica do estudo ecológico. Fique atento. Isso é um dado muito importante. Tá? E ali eu vou verificar a relação entre aquele grupo populacional e os eventos, a altitude, ao clima, ao relevo, à poluição. Ah, mas então por que não é descritivo? Não é descritivo porque tem grupo de comparação. Tá? Porque eu comparar analiticamente grupo populacional e as variáveis dentro daquele grupo populacional. Tá? Há comparações. São úteis para quê? Para levantar hipótese, mas ele não conclui. Geralmente ele levanta hipótese para se fazer um estudo de corte, para se fazer um estudo de caso-controle. Isso é um ponto importante. Qual é a vantagem dele? Você trabalha com sistemas onde já há a coleta do dado, ele é de baixo custo, tá? Geralmente não precisa nem ter equipe para fazer isso. Ele é um estudo com dado já disponível, do SIM, do SINASC, do SINAM, do IBGE, então por isso é de baixo custo. E ele é importante até para avaliar os programas, até para avaliar as condições de saúde da população. Um exemplo de estudo ecológico. Tá? Durkheim, em 1897, ele analisou o suicídio. E ele comparou as taxas de suicídio em diferentes países. Tá? Então, utilizando sistemas de informação, ele comparou as taxas de suicídio em diferentes países. Tá? Isso é um ponto assim, bem relevante. Verificou as pessoas que faleceram por suicídio e comparou com religião, comparou com a questão de doutrina religiosa. Tá? É bem interessante esse estudo aí. Estudos ecológicos, tipos de desenho. Por exemplo, aqui, ó, comparação de taxa de doença entre regiões durante o mesmo período, tá? Para indicar padrões espaciais. Frequentemente pode conter tipo de problemas. Regiões com poucos casos, grande variabilidade da taxa de doença, regiões vizinhas.
tá? Para poder comparar uma região com a outra. É utilizado para prever tendências futuras da doença, para avaliar impacto de intervenção populacional, se aquelas ações estão refletindo na redução daquele fator. Tá? Ele é um estudo analítico. Só que é um estudo analítico que ainda que aí, assim, a confiabilidade dele é mediana. Tá? Ele não conclui muito o evento. Tá? Ele trabalha muito com dados de incidência das doenças. O que é a incidência de uma doença? Como já vimos anteriormente, são os casos novos de uma doença, dividido pelo total de pessoas com chance de adquirir aquela doença, vezes 100 mil habitantes. O que é a prevalência de uma doença? São todos os casos que existem da doença, dividido pelo total de pessoas expostas ao risco de ter a doença, vezes 10 mil. Importante que a incidência é por 100 mil e a prevalência é por 10 mil. Tá? Bom, chegamos no momento aqui que nós falamos de dois estudos epidemiológicos analíticos importantes. O transversal, o principal indicador dele é a prevalência. Ele serve para mostrar população, pega uma amostra, o que ocorre na população. O estudo ecológico não é para o indivíduo, pega um grupo populacional e vai analisar esse grupo populacional. Tá? E geralmente usa sistemas de informação. Agora falaremos aí o estudo de caso controle e estudo de corte. Tá? Há muita confusão entre o corte retrospectivo e o caso controle retrospectivo. Quero deixar bem claro. O estudo de coorte, ele verifica fator de risco e ele verifica futuro doença. Tá? Então, assim, ele vai verificar se aquele fator de risco é causa para uma doença ou se aumenta a chance de ter uma doença. O estudo de caso controle, ele vai ser ao contrário disso. Ele vai verificar doentes e vai buscar se o fator de risco causou aquela doença ou se aumenta a chance de ter aquela doença. São momentos diferentes. Ó, corte está aqui. Fator de risco para ver a doença. Caso controle está aqui. Doença, puxa para trás fator de risco. Óbvio que o fator de risco tem que vir antes. Tá? Sempre tem que vir antes. Tá? Então, o estudo de caso controle, ele é sempre para o passado, para retrospectivo. Retrospectivo é passado. O corte, ele vai ser para o futuro, prospectivo. Agora, o pessoal confunde muito, é que também existe o coorte para o passado, retrospectivo. Mas corte não é do fator de risco? Então, pego pessoas com fator de risco e puxo para trás em prontuário o quê? A ocorrência doença. Tá? Então, corte, fator de risco, para trás doença. Caso controle, doença, para trás fator de risco. Muito interessante isso, né? Vou falar um caso real agora. A mesma situação, como que eu posso usar os dois estudos? Hipertensão arterial é fator de risco para infarto? Se for corte retrospectivo, será assim. Atenção, hipertensão é fator de risco para infarto? Se for coorte, que parte do fator de risco para ver a doença, será assim. Pego pessoas com hipertensão, com fator de risco, e puxo o prontuário para trás a história de infarto. Pego um grupo de pessoas sem hipertensão, sem fator de risco, e puxo para trás a história de infarto. Tá? E aí eu vou fazer o quê? O risco relativo, incidência de um, incidência do outro. Tá? Se for caso controle, pego pessoas que infartaram e busco para trás hipertensão. Pego pessoas que não infartaram, grupo controle, e puxo para trás o quê? Hipertensão. Tá? Então, caso controle, doença, tá? Corte, fator de risco. Tudo bem? Gravem assim, fica bem fácil agora o entendimento. Vamos lá. Caso e controle e corte. Diferença fundamental. Características que identificam o indivíduo que participará da seleção. Obviamente, no corte, a característica é ter fator de risco, não pode ter doença, tá? Que é o desfecho que eu quero ver. E no corte, no caso do controle, vai ter doença. Não vai ter o quê? Às vezes pode ter o fator de risco ou não, tá? Mas vai ter a doença. Tá? Estudo de corte.
Eu parto da exposição. Como eu falei, fator de risco. Estudo de caso controle. Eu parto da doença. Ok? Então, vamos para um exemplo. Exemplo. Exposição ao raio-x, risco de leucemia. Obviamente, se eu falar que montei um grupo de pessoas com exposição a raio-x, acompanhem para ver no futuro se vão ter leucemia, é corte. Se eu pego pessoas que têm leucemia e puxo para trás a exposição do raio-x, lógico que é caso de controle. Tá? Tudo bem até agora? Bom, aqui esse gráfico eu acho muito interessante, porque ele mostra, né? Caso controle. Eu vou pegar, então, presente casos e presente controle. Então, eu pego um grupo, por exemplo, com leucemia e puxo para trás fator de risco. Pego um grupo sem leucemia e puxo para trás fator de risco. Tá? Ó, doença. Tá? Expostos e não expostos. Ó. Pessoa que tem a doença, pessoa que não tem a doença. Então, ó, pessoa com leucemia, ok? Então, é assim que eu vou fazer o estudo de caso controle. Eu parto do doente, tá? Puxo para trás. E parto do não doente e puxo para trás. Aqui eu vejo fator de risco, aqui eu vejo fator de risco. Tá? Corte, ao contrário. Eu parto da exposição sem exposição. Vejo para trás para futuro doença e vejo futuro doença. Tá? Ponto importante. Corte. Estudo de corte. Vamos falar agora do corte. Também conhecido como estudo de incidência. Por quê? Porque eu vou pegar um grupo de pessoas hipertensas e um grupo não hipertenso. Verifico a incidência no futuro do quê? Do infarto. E a incidência aqui no futuro do infarto. Óbvio, para ser fator de risco, o infarto tem que ser mais frequente em quem é hipertenso. Tá? São estudos longitudinais porque vai acompanhar no decorrer do tempo, ao longo do tempo. Então, são os únicos estudos longitudinais que acompanham. Tá? Cuidado, questão de prova. E de segmento, follow-up. Ou seja, vai seguir as pessoas no decorrer do tempo. Isso é um ponto importante. Tá? Eles podem ser retrospectivos. O que é retrospectivo? Retrospectivo é para trás, para o passado. Então, eu pego um grupo de hipertenso, um grupo não hipertenso, e puxo para trás o fator de risco, doença e infarto. Então, vou puxar para trás quem infartou e quem não infartou. Tá? E no prospectivo, pego um grupo com hipertensão, um grupo sem hipertensão e vou acompanhar longitudinalmente, ou seja, no decorrer do tempo, para verificar a ocorrência no futuro de infarto, tanto no grupo que tem o fator de risco, exposição, e no grupo que não tem exposição. Tá? Qual é a vantagem do corte? Ele é possível estudar várias doenças, tá? Ele é possível estudar exposições raras. Por quê? Exposição rara. Porque eu já começo a exposição. Por isso que eu posso dar exposição rara. Ele informa sobre exposição. Ele está sujeito a poucos viés, porque você controla o grupo que você vai começar. Então, você elimina os viés, você elimina os fatores de confusão. Por exemplo, eu não posso pegar pessoas que eu quero ver hipertensão e pôr tudo fumante num grupo que é hipertenso e no outro não pôr fumante, porque cigarro é fator de risco para infarto. Tá? Então, tem que eliminar viés no estudo. Eu posso fazer isso, é fácil fazer, porque eu estou começando já com todos os fatores de risco. Tá? Começo com as pessoas, com o grupo que tem fator de risco. E eu posso calcular a incidência no futuro do evento. Se eu posso calcular a incidência, eu vou calcular o que? O risco relativo, que teremos uma aula só sobre isso. Desvantagem. Frequentemente demora vários anos, tá? Então tem que acompanhar no decorrer de anos para ver a elucidação do que vai ocorrer. Não adequado para doença rara, porque eu começo o fator de risco, não começo a doença. Então pode ser que a doença nunca ocorra, que é raro. Né? Pode-se estudar poucas exposições, porque se eu colocar muita exposição dá fator de confusão. Tá? Isso é um ponto importante. É de logística difícil, pois as pessoas não podem mudar da cidade que eu estou acompanhando, as pessoas podem falecer, e aí eu posso perder dado. Tá? Então é difícil esse estudo, bem complicado. O maior estudo do mundo de corte é o estudo de Framingham, tá? Na cidade de Framingham. E eu posso ter a perda de indivíduos, na cidade americana. Tá? Desde a década de 50 começou esse estudo e está até hoje, 70 anos estudando. Muito interessante, né? Aqui é um exemplo, tá, da tabela de estudo de corte. Tá? Isso aqui a gente já vai aprofundar depois
no cálculo do risco relativo. Alguma dúvida? Bem claro, né, sobre estudo de corte. Agora veremos sobre estudo de caso e de controle. Tá? Falaremos do estudo analítico, então, caso, controle, estudo analítico, estudo observacional. Tá? Então, estudo de caso, controle. É para eu comparar a doença e buscar para trás, no passado, a ocorrência do fator de risco, tá? Ou da exposição. Então, começa sempre do doente esse estudo. Finalidade: eu vou quantificar fatores que ocorram com maior ou menor frequência. Ele é muito bom para doença rara, porque como no corte eu começo com fator de risco, pode ser que no futuro não tenha doença rara. E aí eu perdi muito tempo estudando. Então, se é doença rara que eu quero estudar, eu começo com o caso controle, porque eu já começo com os doentes. E aí eu vou buscar para trás em prontuário os dados da ocorrência de fator de risco, da exposição, né? Isso que ele é bom para doença rara, o caso controle, tá? É o problema que eu não posso calcular incidência, tá? É difícil calcular incidência. Aqui o cálculo que eu vou poder fazer é o odds ratio, tá? Então o cálculo que eu faço é o odds ratio nesse estudo. Tá? Aqui já falou bastante na tabela, a gente começa com doente, não doentes e puxa para trás a exposição ao fator de risco. Qual que é a fragilidade desse estudo? A fragilidade desse estudo é que eu preciso ter muita assim, qualidade na notação dos dados. Tá? Eu preciso ter muita qualidade no preenchimento de prontuário. Tá? E aí isso é complicado, né? Porque eu vou começar o estudo depois que tudo já ocorreu. Todo mundo já anotou. O médico anotou, a enfermeira anotou em prontuário. Então, os limites são esses, né? Que às vezes eu vou querer coletar um dado, uma informação, e ela não está marcada no prontuário. Então, esse é um problema, né, desse estudo. Aplicações, para ver a causa das doenças, para ver eficácia vacinal, para fazer rastreamento. O que vale a pena? Em que grupo vale a pena rastrear? Porque vai ter a doença. Tá? Vale a pena operar quem tem aneurisma de tantos milímetros? Né? Porque o desfecho já sei o que aconteceu. Então, vejo antes os fatores, as exposições de risco. Tá? Para poder propor, quando eu começo a tratar alguém, o risco, o benefício do tratamento, o risco e benefício de uma cirurgia, o risco e benefício de uma intervenção. Tá? Então, são estudos importantes, sim, relevantes na medicina. Tá? Então, vantagens. É possível estudar vários fatores de risco, é possível estudar doenças raras, em geral não requer grande número de pessoas acompanhadas, e é relativamente rápido esse estudo. Tá? E ele é relativamente barato, porque eu vou pegar o prontuário e vou pegar tudo que já está pronto. Tudo já aconteceu nesse estudo. Tá? Então é um estudo assim que tem esse lado interessante. E qual que é o indicador de análise dele? Tá? O indicador de análise dele é o que nós chamamos de odds ratio. Na tradução é razão de chances. Tá? Desvantagem dele. A seleção do controle é bem difícil. Tá? Para achar uma seleção igual. São adequados para exposições raras, porque... Não adequado, porque a exposição... Eu estou pegando doente, e a exposição pode não ter ocorrido, né? Se é raro, então. Cálculo de incidência e prevalência não é possível, eu só vou poder calcular o odds ratio. Ponto. Concluímos essa primeira etapa de estudos observacionais. Gravaremos uma segunda aula que vamos falar dos estudos experimentais, que é o ensaio clínico e o ensaio comunitário. Muito obrigado a todos pela atenção.